eu não sou da área de direito, mas já ouvi falar que tem muitos advogados que não têm emprego. Como assim? De repente, existe uma coisa chamada oferta, demanda e procura. Vou dar um exemplo. Digamos que todo mundo agora quer trabalhar com informática. Por quê? Porque está empregando mais e tal. Mas, de repente, chega um momento que satura o mercado, que tem tantas pessoas, que, de repente, começa a sobrar pessoas, ao invés de faltar. Eu falei de pessoas, mas pensem como empresas. De repente, todo mundo quer trabalhar com festas. E, de repente, tem muita gente trabalhando com festa. E, às vezes, o cara vai trabalhar com outra coisa. Ou, como tem muita gente, ele tem que se diferenciar em alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A pesquisa mercadológica vai te dar essas informações. Para você não ficar no achismo e, de repente, achar, vou dar um exemplo, que a sua empresa vai quebrar, mas, às vezes, olhando o vizinho está pior. Deve ser, olha, opa, continua aqui, segura as pontas, vai lá, exemplo, cria um produto novo, se diferencia e continua no mercado. Enquanto algumas empresas, elas quebram em 2 anos de vida, pensem que a cada 90 empresas que quebram, tem 1 ou 2 que ficam. Uma das coisas que a gente tem que pensar é por que aquela 1 ou 2 ficam. Primeiro, elas não desistiram. Segundo, elas tiveram que encontrar informações, dados, para se manter. E a partir disso, a cada tempo em tempo, eles usam essas informações. Então, todas as informações que uma empresa tem, é como se fosse o ouro daquela empresa. É isso que faz a empresa se manter no mercado. Essas informações fazem parte da pesquisa mercadológica. Então, pode ser uma informação como, por exemplo, o que as pessoas estão mais comendo. Eu vou falar de comida, mas pode servir para outras áreas. O que as pessoas estão mais consumindo? O que as pessoas não querem consumir? O que, digamos, é moda ou aquilo que, de repente, todo mundo usa? Essas informações, elas vão te dando dicas e orientações do que você pode fazer no seu negócio. Que nem sempre é uma fórmula mágica ou uma receita de bolo padrão. A cada ano pode mudar. A cada 6 meses pode mudar. Você mesmo pode mudar o cliente ou o tipo de produto ou serviço que você faz. Então, essas pesquisas vão te orientando. E lembrando que a própria empresa, o próprio produto, o próprio serviço também pode sofrer alterações, que podem ser internas da empresa ou pode ser influências externas. Lembra que a gente estudou em outra aula análise SWOT, fofa, né? Então a gente viu tanto coisas internas ou externas. Vamos avançar um pouquinho. Sempre quando a gente está no momento, vamos dizer, de crise, a gente chama esse momento de incerteza, né? Quando a gente tem incerteza, como já diz o nome, a gente não tem tanta certeza do que a gente vai fazer. Mas quando alguém te fala, cara, vai para lá que é mais fácil, ou vai para lá que é mais correto, ou alguém fala, que normalmente a gente não ouve isso, mas alguém fala, vai para lá que dá dinheiro, né? Porque normalmente o concorrente não vai te falar. Ele vai dizer, ó, vai para lá que tu afunda, né? E daí o cara sabe onde dá dinheiro. A gente chama, muitas vezes, quando o cara fala uma orientação correta hoje, de consultoria. Por que os consultores ganham muito dinheiro? Porque eles falam o caminho correto, aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai quebrar a empresa, aquilo que não vai quebrar o negócio. Então, o consultor normalmente é um cara que tem muitas informações sobre um determinado segmento, de um produto, de um serviço, e ele te orienta para o caminho correto. Isso. Estou falando de forma geral. Isso. Tem muitas empresas quebram, às vezes muito falta de propaganda, assim, falta de administração, porque as pessoas acham que... E pensa por falta de informação. Informação, né? Então, não digo nem estudo, mas vou dar um exemplo. Imagina que um cara trabalha há 20 anos com um lanche. Tem experiência de 20 anos. 27 anos de lanche. Daí chega um cara, comecei 6 meses atrás. Quem que tu acha que tem mais informação sobre aquele produto? Não é melhor e pior, mas quem tem mais experiência. Muitas vezes acontece isso numa grande empresa também. O cara, de repente, trabalha com 50 anos com empresa de telefonia. O cara já respira telefonia, o nome dele é telefonia.
Quando ele vai pegar uma outra empresa, isso é muito comum de gestores ou CEOs, né, dentro de uma empresa, sair de uma empresa e vai para outra, eles já têm a informação de mercado, a experiência, o know-how, muito mais tempo, né? E o que acontece muitas vezes? Dependendo do porte e o tamanho da empresa, existem empresas que até aumentam o salário desse cara para não fazer o cara sair da empresa. Aí o cara vai sair de uma empresa e vai para outra. Vamos aumentar o salário desse cara aqui. Não perdeu um grande profissional. Por quê? Porque pode trocar 6 por meia dúzia, só que ninguém vai ter o conhecimento que aquele cara tem. Então, o mais importante dentro de uma empresa, além dos produtos, além do estoque, além do marketing, é a própria pessoa, as pessoas que estão ali, que são a experiência que vai levar o resto e vai fazer a diferença. Isso é informação. Quando a gente está nessa incerteza, que normalmente a gente está numa incerteza, toda empresa tem alguma dúvida, algum medo do que vai ser, qual que é o mercado que está acontecendo, pode ser algo externo ou algo interno. As pesquisas mercadológicas, elas conseguem te orientar com um médio futuro. Então, tu não está tendo um tiro no escuro. E agora, será que se eu produzir 50 mil carros azuis, vai vender? Daí o cara, putz, não sei. Tem um dos designers mais famosos do mundo que criou o maior Nike do mundo. Na hora que ele colocou aquele Nike na produção, quebrou a empresa. Daí alguém vai dizer, por quê? Era o melhor produto do mundo, mas com maior preço ninguém comprou. Pesquisa mercadológica. Pessoas vão pagar esse preço por esse tênis? Sim, não, talvez. Eu lembrei de tênis, né? Porque a gente acaba lembrando de cases. Mas vocês lembram daquele tênis do De Volta para o Futuro? Vocês sabiam que ele foi produzido de verdade? Ele demorou 30 anos para ser produzido. E alguém assim, como assim, pessoal? É porque tinha no filme, né? Do De Volta para o Futuro. É um tênis que tu clicava no botãozinho, ele se ajustava ao pé. Pensa, em 1990, não tinha a tecnologia para fazer isso. Hoje já tem. Demorou 20, 30 anos para ser feito. E na época, não tinha alguém que patrocinasse um produto para sair daquele jeito. Hoje foi conseguido. Se não me engano, eu vi um lançamento desse produto, acho que do Michael Jordan, e uma marca de tênis. Não sei se é a Nike agora de cabeça. Naquele momento, não dava de criar aquele produto. Era meramente algo ficcional dentro de um filme. 30 anos depois, alguém falou, cara, e se a gente fizesse aquele tênis lá do filme? Claro, temos tecnologia? Sim. Temos alguém para aplicar, investir nessa tecnologia? Sim. Pergunta mais importante, tem alguém que vai comprar esse produto? Ficaram no não. Vamos testar. Fizeram um piloto, teste. Não fizeram 500 mil, fizeram 1.000. Para fãs do filme De Volta para o Futuro. Vendeu? Agora vamos aumentar, vamos fazer 5 mil. Vendeu? Se chegar no momento que isso não está vendendo, opa, vamos fazer outro produto. Então, isso é pesquisa, dados, informações. Então, todas as decisões relacionadas a novos empreendimentos, pode ser novos negócios, pode ser novos produtos ou novos serviços, contêm certo grau de incerteza. Tanto no que diz respeito à informação na qual as decisões estão baseadas, como no que diz respeito às suas consequências. Roteiro de ações. A informação, por si só, não leva à decisão nem ao sucesso. Então, beleza, o vizinho conseguiu fazer, agora eu vou fazer igual. De repente não deu certo. Por quê? De repente o vizinho fez no ano passado, agora eu fiz esse ano, já mudou a realidade. Um, de repente, fez para o público A, outro fez para o público B. Um fez roxo, outro fez azul. Não é igual. Não é uma receita de bolo. É preciso escolher um curso de ação. Então, a gente cria um roteiro de ação que ajude a identificar problemas e oportunidades. Vamos lembrar do análise SWOT e do PDCA. E oportunidades e que indique caminhos que reduzam as incertezas. Quanto mais vocês tiverem informação sobre um determinado produto, um serviço, um público-alvo, um mercado, mais certeza vocês têm que vai dar certo. Muitas vezes tem alguns casos de empresas que seguem outras. A gente fala como se fosse o vácuo, né? Tu segue aquela empresa que está dando certo. E existem outras empresas que fazem ao contrário. Eu não vou atrás dos outros, eu vou criar uma tendência. Às vezes dá certo, às vezes não. Por isso que tem case de sucesso.
Case de sucesso normalmente são empresas que inovaram de alguma forma, criaram algum produto ou serviço e criaram tendências. Mas lembrem que para cada 90 criações tem uma ou duas que dão certo. Então, por isso que é importante saber que nem toda inovação é sucesso. Precisa ter 90 falhas para ter 2, 3 acertos. Só que, às vezes, aqueles 2, 3 acertos, eles pagam as 98 falhas. Então, dependendo do negócio, é sempre importante quantificar e qualificar isso. Mudanças. Não há qualquer razão para se fazer uma pesquisa mercadológica se o tomador de decisão, pensem vocês como dono de uma empresa, ou como gerentes de uma marca, no caso o empreendedor, não pretende alterar sua posição inicial. Então imagina o seguinte, chega aquele gestor e fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo, e sempre vai ser assim. Nem faz a pesquisa. Porque se não for para mudar alguma coisa, você está jogando dinheiro fora. Então a pesquisa mercadológica, ela normalmente vai te dar dados, informações para você mudar alguma coisa. Ou para você escalonar alguma coisa que está dando certo. Exemplo, está dando muito certo. Faz agora, em vez de 50, faz 70 mil. Então, quando você sabe que está dando certo, você tem uma margem maior de lucro e você consegue escalonar um pouco mais, vender mais. Porque tu vê que está dando certo. Mas, de vez em quando, tem que baixar, porque depende do momento. Né? Então, não acredita, por exemplo, e não compreende os seus verdadeiros resultados. Normalmente, um gestor não dá tanto crédito para pesquisa mercadológica. A maior parte dos gestores acham que não serve para nada. Só que isso é uma visão errada. É a mesma coisa que você for, exemplo, um cego no escuro. Ou um cara que não é cego no escuro. Um cego no escuro não vai ter diferença nenhuma. Mas um cara que não é cego no escuro vai se sentir cego. Entenderam a lógica? Então, a pesquisa, ela nos dá o que a gente chama de segurança. E daí, muitas vezes, a gente tem que pensar, tá, mas da onde que vai vir essas informações? A gente chama isso de fontes de pesquisa. As fontes é da onde você vai tirar aquele extrato, né? Vai tirar aqueles dados. Então, diversos dados externos necessários, as empresas são secundários. Ou seja, são regularmente obtidos. Pode ser, exemplo, a cada 6 meses, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser, de repente, trimestral, depende de cada segmento. E organizado por entidades públicas ou privadas, como, por exemplo, prefeituras, municipais, secretarias de Estado, ou até mesmo órgãos do governo federal, entidades de classe, por exemplo, universidades, entre outras fontes. Imaginem que cada segmento registra suas compras e vendas em algum local. Então, se, por exemplo, você é afiliado a um determinado sindicato, esse sindicato vai te dar informações. Se você tem, de repente, uma associação, exemplo, uma associação, vou dar um exemplo, Associação de Varejistas da Grande Florianópolis. Além de estar naquele conglomerado, você também pode receber informações daquele determinado grupo e, a partir dessas informações, você pode extrair isso e mudar ou usar isso para o seu negócio. Pessoal, não entendi. Vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? A gente pensa que para cada produto ou serviço pode mudar isso, tá? São exemplos norteadores. Então, por exemplo, fontes de pesquisa. Exemplos de fonte de pesquisa. O mais conhecido no Brasil, né, não é o único, mas um dos mais famosos é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um dos mais famosos e, digamos, mais conceituados institutos de pesquisa. Mas pensem que existem vários institutos de pesquisa. Você pode tanto pegar uma pesquisa de graça, você pode contratar uma pesquisa por um conglomerado, ou até mesmo criar uma pesquisa. Aqui a gente trouxe também o SEBRAE, então, que seria o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Lembrem que o SEBRAE ele pode te dar várias informações para um determinado negócio, que são decisões, normalmente, de um conglomerado, ou de um sindicato, ou de um grupo de empresas, que normalmente é filiada, ou foi filiada ao SEBRAE,
e a partir daquilo te dá informações do que é mais fácil ou o que é mais certeiro, porque eles trabalham com isso diariamente. Vou dar um exemplo. Você vai criar uma empresa de roupas. Daí você vai fazer uma startup lá de roupas. Pode fazer tudo no escuro, tudo no chute. Agora vai dar certo. Ou você já pode ter visto várias empresas que fizeram aquilo, o que deu certo, o que deu errado. Normalmente, o que tu vai fazer? Não vou fazer igual aqueles que deram errado. Vou fazer igual aqueles que deram certo. Né? Aí vamos montar uma empresa de tecnologia. Primeira coisa, qual que é o sindicato de tecnologia? Vou dar um exemplo. A empresa de tecnologia em Florianópolis. Primeira coisa que o cara faz, vai na ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia na Informação do Estado de Santa Catarina. Fica aqui do nosso lado. Peguei um exemplo, tá, gente, que eu lembrei agora, que fica aqui do nosso lado. Vai montar uma empresa de tecnologia. A primeira coisa que tu faz, vai na fonte, onde os caras de tecnologia estão. Pergunta para eles. Vou dar um exemplo. Chega lá, o cara fala o seguinte: não, cara, já tem muita empresa de programação, não cria uma empresa de programação. Agora, cria uma empresa, exemplo, de audiovisual. E a gente assim, como assim? Por quê? Não tem ninguém que faz isso. E o pessoal está precisando disso. Entenderam? Então, muitas vezes, você pode aproveitar a necessidade do mercado de acordo com uma informação que um determinado sindicato, uma associação, ou até mesmo uma outra empresa, ou, se vocês pudessem, exemplo, contratar uma empresa, te deu essa informação. Vou dar um exemplo prático. Em um momento, um tempo atrás, estavam falando, precisa de cursos de storyboarders. Assim, como assim? De acordo com a pesquisa, tal, em nível nacional, foi visto que na região de Brasília tinha muito comerciais de TV. Daí alguém assim, tá, como assim? É porque lá tem o governo federal e tem muita demanda de TV. Dessa forma, não tem nenhum curso de storyboard lá em Brasília. Daí alguém assim, tá, pessoal, e daí? O cara vai ganhar um curso de storyboard, a primeira coisa que ele vai fazer, vamos para Brasília. Porque lá tem uma necessidade de mercado para aquela demanda específica. Vou dar um exemplo. Eu vou criar um curso de storyboard e vou para o Acre. E chega lá no Acre e não tem demanda. Então, eu tenho que primeiro, antes de decidir alguma coisa, ter informações para depois decidir. Quanto mais informações de público, de mercado, de necessidade, de demanda e assim por diante, de concorrência, eu vou conseguir situar aquele meu negócio. Vou dar um exemplo. Um aluno queria montar uma padaria. Chega lá, ele quer montar uma padaria no centro de Florianópolis. Ele tá, onde que vai colocar? Ele escolheu uma rua. Pá, colocou lá na rua. Tá, tu já olhou se tem alguma padaria naquela rua? Não, não olhei. Primeira coisa que se faz, não escolhe o local antes de olhar na região. Uma pesquisa simples, não precisa contratar ninguém. Vai lá no Google Maps e coloca padaria, Florianópolis. Já aparece todas as padarias que tem no Google Maps. Quanto que você gastou para fazer essa pesquisa? Em quadrinhos. E daí tem um amigo meu, né, que eu lembrei do exemplo, e daí ele viu, mas estão pagando X aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, R$100 a página. E ele viu que tinha uma oportunidade lá no LinkedIn, dizendo que pagava 400, ou seja, 4 vezes aquilo que ele pagava aqui. Que ele foi para lá, Portugal. Vou dar um exemplo, ele podia não saber dessa informação, mas ele fez o cadastro do currículo dele lá no LinkedIn. O LinkedIn deu a informação para ele de demanda. Hoje ele está atuando em Portugal. Peguei um exemplo, tá, de trabalho, mas isso pode servir também para outros exemplos. Por exemplo, você vai montar um negócio em um determinado setor que está quebrando. Pense em setores que estão quebrando ou setores que estão falindo. Vou dar um exemplo prático mais antigo. Quem lembra de uma locadora de videogame? Locadora de videogame, ela sim existe isso. Videogame. Não existe mais. Quem lembra de locadora de filmes, de videocassete? Nessa hora a gente descobre a idade da pessoa. Algum vai dizer, pessoal, o que é isso? Não tem mais. Agora eu vou dar outro exemplo. Banca de revista. Ainda tem, mas dá de contar nos dedos, né? Quando eu era criança, tinha uma banca a cada esquina. Daí, um dado muito importante, não preciso contratar um instituto de pesquisa. Cada vez mais as pessoas estão lendo no celular.
no próprio notebook, o que vai acontecer? As livrarias, bancas de revista vão quebrar ou vão diminuir. Esse é um dado importante. E daí alguém pensa, tá, mas toda crise tem uma oportunidade. Qual? A Amazon não quebrou. O que eles fizeram? Vou dar um exemplo que eu conheço. Em vez de portas, a compra da revista e do livro físico, né, de papel, mas eu também colocar o livro em PDF. O cara que compra metade do... O que a pensou? Em vez de quebrar um negócio, adaptar esse negócio. No momento, eu vou ter o A e o público B. O público A, quem compra o meio fio de papel. O público B, quem compra o PDF. Qual que é a diferença? Um eu tenho um estoque, o outro não tem estoque. Um eu tenho que pagar X de insumo, o outro não tem que pagar X de insumo. Então, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Muitas vezes um produto novo, ou um produto, digamos, inovador, que tem uma tecnologia nova e tal, ele pode ser durante um tempo. Fez o teste, deu certo, muda para outro produto. Deu certo, escalona, aumenta a quantidade. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que são associações comerciais, industriais e sindicatos. Como, por exemplo, clusters e grupos. Imagine o seguinte, vou criar um determinado curso. Eu vou falar de curso que é um exemplo, tá? Mesma coisa que eu tenho propriedade para falar um pouquinho. Vou criar cursos de desenho animado. Daí eu não entendi. Como assim? Você vai criar curso de desenho animado? Porque tem uma demanda do mercado. Primeira coisa. O que eu tenho que fazer? Ah, mas o curso vai ser em Tijucas. Mas se não tem mercado de Tijucas de animação, o que vai acontecer? O curso não vai ter gente. Ah, mas em Blumenau estão precisando de pessoas que fazem essa expertise. Ou eu coloco o curso presencial em Blumenau, ou eu posso, por exemplo, criar um curso online, onde o cara que está lá em Blumenau pode se capacitar e depois ser empregado naquela empresa que atua lá em Blumenau. Peguei um exemplo, tá, gente? Entenderam a lógica? Então, muitas vezes, quando a gente fala de pesquisa mercadológica, não é só aquela pesquisa que a gente está acostumado a ver na internet ou ver na televisão com quantidades de pessoas. Às vezes, a pesquisa ela pode ser quantitativa, números, ou ela pode ser qualitativa, de forma subjetiva. Vou falar um pouquinho mais disso. Então, por exemplo, a pesquisa também pode ser em jornais. Eu vi uma pesquisa que saiu no jornal Datafolha e lá tem uma estimativa de 1.000 pessoas que disseram, vou dar um exemplo, tá? Aqui vocês são de lanche, vou lembrar, que comem picanha. E tem 10 pessoas que não comem. Primeira dica. Tem mais pessoas que comem picanha. Tu pode fazer um X picanha. Segunda dica. Tem 10 pessoas que não comem. É também outra oportunidade. Vou fazer um lanche vegano. Porque cada vez mais as pessoas estão sendo mais naturais e estão comendo menos carne. Então, a mesma pesquisa te deu duas informações. Mas se você olhar a pesquisa de forma grosseira, você só vai olhar números. Então, esse número não faz diferença para mim. Mas tenta tirar o substrato, tirar como se fosse a informação. O que tem de ouro ali naquela pesquisa? Ela está te dando números, mas aqueles números estão te dando informações. Tem um mercado exponencial de crescimento dos veganos. E tem um outro mercado, peguei um exemplo da picanha. São dois caminhos. Então, nem tudo você vai apostar tudo num caminho só. Você pode apostar, exemplo, no lado A, no lado B, e ainda testar um C, D, E, F, e assim vai. Peguei um exemplo de comida, tá? Agora, uma coisa que poucos não se perguntam, para que serve a pesquisa? Como eu comentei, a maior parte dos gestores não tem ou não dá o devido valor para a pesquisa. Para abertura, por exemplo, ou expansão de um novo negócio. Então, imagine o seguinte, eu vou colocar uma loja de roupa num bairro onde tem uma indústria de roupa.
provavelmente o cara vai ficar 6 meses e vai quebrar. Por quê? Porque pode ter muitas roupas em volta. Ou não, o cara vai se diferenciar por algum motivo. Vou dar um exemplo, é uma roupa num tipo diferente, num tecido diferente, ou num preço muito mais em conta, né? Que isso normalmente acontece. Vocês lembram do Black Friday, ou alguém lembra daquela loja FIP, acho que fica em Jaraguá, Brusque? Qual que é o nome daquela FIP? FIP, né? Você sabe por que é mais barato? Só compraria e... Então, o que o pessoal fala? O que é a FIP? Eles pegam o resto da fábrica, que às vezes tem algum problema, dão um exemplo, tem um braço menor que o outro, tem uma costurinha aqui rasgada, daí fica um pouco mais barato, mas não muito mais barato, né? E daí, dessa forma, eles conseguem montar uma loja como se fosse num preço mais em conta do que a loja A seria, e daí vendem mais barato. É como se fosse o resto da fábrica, né? E outra coisa que o pessoal faz, vou dar um exemplo, tem uma fábrica que coloca o selinho da Nike. Daí uma fábrica na rua do lado faz a mesma roupa sem o selinho da Nike. Daí, em vez de tu pagar R$300 naquela calça ou naquela, exemplo, camisa, tu vai pagar 100, porque não tem o selinho da Nike. Daí o cara vai lá no camelô e coloca o selinho da Nike por R$5, né? Peguei um exemplo, tá? Mas isso acontece. Da mesma forma que acontece de o cara colocou o selinho por R$5 e vai te vender por 250. Não é 300, é 250. A fábrica é a mesma. O que mudou é só o local que bota o selinho da Nike. Mas isso acontece. Então, eu peguei um exemplo de roupa, mas vocês podem pensar em outros segmentos de trabalho, em outros segmentos de empresas, tá? A primeira providência que o empreendedor deve tomar é desenvolver uma análise mercadológica. Normalmente, quando a gente monta um negócio, não é feito isso. Isso depois de um certo tempo, depois de, exemplo, 5 anos de empresa, que o cara vai pensar em fazer uma pesquisa. Mas, normalmente, a pesquisa ela tem que vir antes de abrir o negócio. Então, por isso que muitas empresas, elas vão, por exemplo, no Sebrae. Eu comentei um exemplo ali do Sebrae. Por quê? O cara, de repente, está montando o negócio, ainda não sabe o que é o negócio, é algo totalmente novo. Então, ele vai no Sebrae para ajudar ele, né? Ou, às vezes, o cara vai na ACAT para montar uma startup. Ele não tem certeza do que é aquele mercado. Daí, dentro daquela associação, vai ter outras pessoas, outras empresas que vão ajudar ele a montar esse mercado. O que é uma startup? Tu vai montar uma empresa e daí vai ter angels, como se fossem pessoas que vão ajudar a patrocinar ou até mesmo ajudar a montar aquele negócio, fazer o capital inicial e dar o capital de giro. E daqui a um tempo, por exemplo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eles vão querer aquele dinheiro de volta, como se fossem patrocinadores. É assim que funciona, por exemplo, as startups dentro da CAT. Peguei um exemplo que eu conheço, que é mais perto, mas podem ter outros exemplos que vocês podem conhecer. Então, esses locais, eles te dão informações. E a pesquisa serve para, por exemplo, conhecer o perfil do cliente. Imagina o seguinte, você tem um negócio, ou não é o seu negócio, mas você vai estar, por exemplo, numa empresa que vai atender esse empresário. Às vezes acontece. Você vai atender uma empresa e o cara acha que o negócio dele é uma coisa. E, de repente, você vai lá dar uma pesquisa e o negócio dele não é aquilo ali. Vou dar um exemplo prático, tá? Mais fácil de vocês entenderem. Imaginem que o dono da empresa, ele acha, vamos colocar rosa com bolinha verde, limão, e daí o público vai gostar. Daí você vê uma pesquisa e diz lá que, tipo, não vão gostar de bola de verde e limão. O que tu tem que fazer? Esse aqui é um dado importante, Senhor, não faça isso. Por quê? De acordo com a pesquisa, tem, exemplo, 500 pessoas que falaram que não gostam do verde e limão. Entenderam a lógica? Eu lembro de um exemplo que é um case de sucesso, que é o Fiat 500. É aquele Cinquecento. Não sei se vocês lembram aquele Fiat pequenininho. Eles fizeram, a Fiat fez uma coisa muito legal, que foi, antes de produzir o carro e depois pensar em vender, eles fizeram um site. Nesse site, eles deixaram como se fosse um jogo, um carro personalizável. Eles fizeram uma divulgação tão forte em nível mundial que todas as pessoas que queriam jogar esse jogo, daí todas as pessoas personalizavam, como se fosse um jogo, né, o seu carro.
esse site virou um banco de dados. Imaginem que teve, vou chutar um número, eu não tenho ideia de número, tá, gente? Mas digamos que teve 50 mil pessoas que escolheram um carro azul. E teve 10 pessoas que escolheram um carro verde. O que eles fizeram? Se eu for vender em larga escala, eu vou vender o azul. Mas eu tenho personalizável que tem 3 edições que é verde. Eles usaram aquelas informações, aqueles dados de pesquisa do site para colocar na linha de produção. Antes mesmo de ligar, digamos, a linha de produção. Quando eles produziram, eles já sabiam exatamente o que ia vender. Fizeram uma coisa chamada pré-venda. Não produzem o carro e depois vendem. Primeiro vende e depois entrega. Vou dar um exemplo. Já tinha 50 mil pessoas que compraram um carro amarelo. Eles foram lá e produziram amarelo. Eles não fizeram, tipo, 100 mil carros amarelo para vender 50 e sobrar 50 no estoque. E eles fizeram isso para tudo. Foi um dos carros mais personalizáveis do mundo. Foi um case de sucesso e um dos maiores cases de venda de estoque. Aconteceu isso com o Uhum. Então, isso é uma coisa que, se a gente pensar, a gente falou de carro, mas pode ser para qualquer segmento. Por exemplo, eu queria fazer 2.000 revistas. Eu fui lá e consegui pagar o custo de 2.000 revistas com 71 pessoas. Aí tu vai olhar, tá, pessoal, não precisava vender 2.000? Precisava fazer 2.000? Eu fiz 2.000. Porque eu achei que era uma quantidade que ia vender. Quantas eu precisei para pagar o meu negócio? 71. Ou seja, eu, se quisesse, podia ter feito a mesma venda com 100 revistas. Mas eu preciso vender 2.000. Então, eu preciso fazer outra estratégia de negócio para não vender apenas 70. Mas eu quero ter um estoque, esse estoque vai me fazer girar para eu vender mais. Então, cada caso é um caso, entendeu? Se eu pensar, só quero vender 70, eu vou fazer 70. Entendeu? Então, são exemplos diferentes. Então, outra coisa, a partir da pesquisa, você pode perceber a estratégia dos concorrentes. O pessoal está comprando mais a Pepsi. Não, o pessoal está comprando mais a Coca. O pessoal não está gostando muito de uva, então eu não vou produzir um suco de uva. O pessoal gosta de Guaraná, mas não tem um suco de Guaraná. De repente a Coca vai lá e lança Quat, né? Tem uma nova pesquisa, ninguém gostou do Quat, ainda gosta da pureza. O que a Coca faz? Tenta comprar pureza. Não deu de comprar pureza. O que eu faço? Faço um novo Fanta laranja. Não, Fanta Guaraná, né? Por quê? Porque, de acordo com a pesquisa, o pessoal queria um refrigerante Guaraná. Esse é um exemplo que eu trouxe, que confundiu alguns, da Coca. Quando eles fizeram o novo lançamento do Fanta Guaraná e não tem mais Quat. Não sei se existe ainda, mas mudaram o nome e a forma do produto. Outra coisa, dimensionar o mercado. O que é dimensionar o mercado? Às vezes a gente acha que o mercado é 100, chega lá é 200. Ou a gente acha que é 200, chega lá é 50. Então, a gente tem, de fato, o real mercado. Identificar o segmento de mercado mais lucrativo. Vou dar um exemplo. Todo mundo está falando de criptomoedas. E alguém olha, isso é coisa de louco, não sei o quê. Não, cara, todo mundo está falando de criptomoedas. Em algum momento, tu vai usar criptomoedas. Daí tu olha, não, vai. Sabendo disso, isso é uma informação. Anota. Criptomoedas. Daqui a pouco alguém te fala, cara, se tu botar o teu negócio, exemplo, num aplicativo de celular, as pessoas vão poder trocar o DOTs, o criptomoedas XYZ, pelo seu negócio. Opa, virou dinheiro. Quero desovar o estoque. Aceito agora a compra e venda de criptomoedas. Vou dar um exemplo prático, tá? Vou falar para vocês, mas serve para todos. Eu quero comprar uma cafeteira. Chega lá, eu posso usar o DOTS e comprar a cafeteira. Ou eu posso usar dinheiro e comprar a cafeteira. Da mesma forma. Peguei um exemplo de criptomoedas, tá? Detectar novas tendências. Por exemplo, eu comentei agora da criptomoedas. Avaliar a performance de seus produtos e serviços. Por exemplo, você fez um produto novo e não sabe se o pessoal gostou. Faz uma pesquisa, eles vão dizer, gostei da forma, gostei da cor. Se você fizesse rosa com bolinha verde-limão, e daí as pessoas vão dar
dados que não são só quantitativos, vão te dar ideias. Se várias pessoas te dão a mesma ideia, aquilo ali, de repente, é um novo mercado. Então, você pode extrair informações de um mercado já existente ou até pode extrair daquele mercado que você já conhece. A que preços os produtos poderão ser vendidos? Esse Fiat 500, ele fez essa pergunta. Quanto você pagaria por esse carro? Um falou 10, outro falou 20, outro falou 30. A média de todo mundo que falou era 25. Vendeu por 25. Ou o cara foi lá e colocou 26, né? Um pouquinho mais, mas na faixa que ele acha que ia vender, né? Dentre outros fatores. Passos de uma pesquisa. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, existem vários tipos que a gente comentou, né? E tem um roteiro a seguir. E tem alguns passos para fazer uma pesquisa bem feita. Primeiro passo, estabelecer claramente qual produto que se pretende lançar. Às vezes a pesquisa ela pode ser antes do lançamento do produto, durante o lançamento ou após. É importante definir isso. Vai ser antes, vai ser durante, vai ser depois. Segundo passo, buscar desenvolver um protótipo do produto. Vou dar um exemplo prático, tá? De vez em quando eu vou puxar alimentos por causa de vocês. Tem um molho caseiro que a minha avó fazia. Sabe aquela coisa tipo, cara, vamos fazer um test drive. Eu não vou fazer 500 com esse molho, vou fazer 2. Dá uma degustação. O cara experimentou, adorei isso aqui, muito bom. Faz uma pesquisa. Exemplo, fez a degustação com 50 clientes. Dos 50, 48 gostaram. Tem 2 que dão alguma informação. Cara, tá muito picante. Peguei um exemplo. Aquele tá muito picante pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tá? Então, vocês têm que anotar. Anota todos esses dados. É informação. Normalmente, a gente pensa numa pesquisa, já pensa em algo totalmente formal. Às vezes, a pesquisa ela está nos pequenos detalhes. Que alguém, de repente, comentou. Tá? Então, desenvolver um protótipo. O protótipo é para testar coisas. Testou, funcionou, deu certo, escalonou. Não deu certo, muda alguma coisa, testa de novo, escalona. Então, dá de testar mais de uma vez. Terceiro passo, classificar os possíveis futuros consumidores. Teve 48 pessoas que gostaram do molho da avó. Quais são os possíveis consumidores? Aqueles 48. Anota o telefone e e-mail. Ou hoje em dia o WhatsApp, né? Agora tem aquele lanche que você gostou da degustação. Como você pediu, tá aqui. Compre agora, não sei o que, promoção, 10% de desconto para você que experimentou a degustação. Então você aproveita aquele gancho de informações das pessoas que gostaram. Você não vai falar com aqueles 3 que não gostaram. Você vai vender para aqueles 48 que gostaram. Como pode ser algo contrário. Você tira um pouquinho da pimenta, né? E faz essa promoção só para aqueles 3 que falaram. Está muito apimentado. Então você não está falando para os 48, está falando para aqueles 3. Mas você personalizou aquele produto de acordo com a informação que ele te passou. Vou dar um exemplo. Minha cunhada é vegetariana. E alguém, tá, pessoal, olhei. Ela foi comer um cachorro quente. E alguém, tá, pessoal, ela não é vegetariana? Ela chegou lá e falou, tira a salsicha? Cara, tiro. Então bota tudo menos a salsicha. Ela comeu o cachorro quente sem salsicha. Vegetariana. Novo mercado. O que tu pode fazer? Lá no menu tu coloca cachorro quente sem salsicha. Exemplo, natureba, alguma coisa, vegetariano, não sei o que, vegano, dá um nome, né? E daí você cria um novo produto. Sim. Se não me engano, o cachorro quente americano é sem nada, e o brasileiro coloca um monte de coisa, né? E daí, esse é um exemplo que eu acho muito engraçado, mas é você adaptar o produto de acordo com o que o cliente gosta e não do que você tem ou que você quer. O terceiro passo, classificar os possíveis futuros consumidores. Muitas vezes a pesquisa não é daquele produto, mas é para criar um banco de e-mails ou telefones ou dados que vai criar o que a gente chama de mailing
que depois você vai vender outro produto. Essa é o pulo do gato, aquele, né? Que normalmente o pessoal assim, tá, mas por que tu responde essa pesquisa? Às vezes não é a pesquisa, ele está criando um mailing de contatos de pessoas que vão comprar outro produto depois. Isso é uma estratégia de marketing. Quarto passo, desenvolver um roteiro básico de perguntas a serem levantadas junto aos entrevistados. Então, você precisa fazer como se fosse um roteirinho. O que eu vou perguntar? E, de acordo com aquilo que eu vou perguntar, tentem não direcionar a resposta. Vocês têm que, na realidade, pegar o extrato da informação importante que o cliente vai dar e não direcionar aquilo que você quer ouvir. Tá? Vou dar um exemplo prático. De repente, você tem um momento do ano que vende mais. Exemplo, aviões vendem mais de madrugada. Daí o cara vai lá e faz uma promoção. Para quem vai viajar das 2 às 3 da manhã, é 50% do preço. Isso é o quê? De acordo com pesquisa. Foi visto de acordo com o estoque, exemplo, cadastro, que ninguém estava viajando de madrugada. De repente, um dia alguém teve sacada. Cara, coloca mais barato. Em vez de ir um avião vazio, vai um avião cheio. Em vez de ter prejuízo, tem lucro. Vou dar um exemplo prático que acontece com comida. Alimentação. McDonald's, de repente tem a promoção do Mac Dia Feliz, não sei o quê, porque naquele dia, Mac Dia, 2 dias depois vai estragar. É muito comum ter promoção com produto que vai estragar. Exemplo, o cara vai estar no supermercado, tem uma gôndola de iogurte. Está 70% mais barato. Daí todo mundo vai lá comprar. Chega lá, uma semana depois vou consumir o iogurte da validade vencida. Então, isso é uma estratégia do supermercado. Eles colocaram ali porque eles já sabem que vai estragar. Para não estragar, eles tiverem prejuízo, eles colocam mais barato. Então, é claro que a gente não vai pensar em estragar, né? Mas são estratégias para vender. Lembra aquilo que a gente falou de push and pull? Um tu empurra, o outro tu puxa o cliente. Quinto passo. Após a aplicação do questionário, pense em questionário de pesquisa. A um número representativo de clientes, deverão ser feitas as tabulações. Normalmente, uma pesquisa, vamos dizer, quantitativa, né, ela é acima de 200 ou 500 pessoas. Depende de cada negócio. Quando a gente fala quantitativa, tem a ver com números. Eu quero fazer uma amostragem nível Brasil. É uma região gigantesca, então tem que ter muito mais gente. Não, é uma amostragem nível Catarina, Santa Catarina. Também é grande. Quanto maior a abrangência geográfica, mais pessoas você precisa para ter uma amostragem correta. Por isso que quando a gente faz ou vê aquelas pesquisas, por exemplo, de política ou candidato a presidente, candidato a governador, ela tem uma amostragem e uma margem de erro. Aquela margem de erro é justamente pensando que a amostragem é uma média. Então, tem uma margem de erro, tá? Peguei um exemplo. Então, é importante você aplicar a pesquisa, ter uma quantidade X de pessoas, quanto mais pessoas, melhor, né? E você pode imaginar, eu vou fazer essa pesquisa uma vez por ano. Eu vou fazer essa pesquisa uma vez a cada 6 meses. Ou, de repente, vou fazer essa pesquisa mensal. Ou, às vezes, a pesquisa já são dados que você já tem. Vou dar um exemplo. Você coloca lá na ponta do lápis, numa tabela, ou, sei lá, no Excel, tudo que você vende. De repente, já vendi mais azul esse mês, vendi mais verde esse mês. Opa, esse mês eu estou vendendo mais vermelho. Por quê? Começa a analisar esses dados, começa a analisar essas informações. Tem pessoas que estão comprando mais tal coisa. Por quê? Tem tendências, né? E esses dados, eles vão te dar o que a gente chama de banco de dados. Mas, olhando o banco de dados, são números. A parte mais importante da pesquisa é o quinto passo. Não adianta ter uma pesquisa toda bonitinha, que você pagou, sei lá, 2, 3 mil reais, gastou tempo para fazer ela, se você não tira dela alguma informação importante. Então, você precisa tabular. O tabular é também você tirar dali uma interpretação, algo subjetivo ou objetivo que você vai utilizar de novo. Por exemplo, eu vi que está sobrando ketchup. E daí eu tenho prejuízo de tantos mil num mês. E vi que X pessoas gostam de ketchup, ou X pessoas não gostam. Então, agora eu posso mudar a minha ação. Peguei um exemplo de ketchup, tá? Porque eu adoro ketchup. Mas pode ser qualquer outra coisa.